Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elisvânia Silva, sou graduanda em Química, estou no 8º semestre e estudo na Universidade Estadual do Ceará e coletei algumas questões sobre configuração eletrônica de Linus Pauling com foco para o Enem. Então espero que sirva de muita ajuda, que possa ser uma videoaula que vai apresentar os conceitos básicos para vocês, mas de uma maneira bem didática, com uma metodologia bem fácil, que vocês possam ter uma boa compreensão e possam ter um bom resultado no Enem. Então vamos começar. Temos aqui a primeira questão. Então, quando iniciarmos a questão, vocês podem estar pausando o vídeo, respondendo a questão e depois vocês voltam comigo efetuando a resolução, certo? A primeira questão ela é do Instituto Federal de São Paulo, ano de 2013, e enuncia que o número de elétrons da camada de valência do átomo de cálcio Z é igual a 20 no estado fundamental é. Temos aqui os itens, certo? O Z representa o número atômico, Z é igual a 20. Para entendermos a resolução da questão, temos que entender que a camada de valência é o último nível em que vai realizar-se a distribuição eletrônica, de acordo com o diagrama de Linus Pauling, certo? Temos que entender também que o número atômico ele é a mesma coisa que o número de prótons. Tenho aqui uma representação, certo? No qual o Z representa o número atômico, que é a mesma coisa que o número de prótons em estado fundamental. X representa o símbolo, representa o elemento da tabela periódica. E o A representa o número de massa, que fica na parte superior da simbologia na tabela periódica. E como a própria questão já diz no seu enunciado, o átomo de cálcio ele está no seu estado fundamental. Logo, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons, 20, que é a mesma coisa que o número atômico, certo? Logo, vocês têm que realizar a distribuição eletrônica e observar em qual camada vai ocorrer a última distribuição, aonde vai terminar essa distribuição. Lembrando que a distribuição eletrônica ela não se dá na horizontal, certo? Porque tem muitos alunos que fazem a distribuição horizontalmente. Não é horizontal, nem é na vertical. Ela é na diagonal. Sempre cortando na diagonal, certo? Então, quando vocês realizam a distribuição eletrônica do cálcio, do átomo de cálcio, que tem 20 elétrons, fica dessa maneira: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Por que que eu desci, na hora de falar, eu pulei o 3d10 e falei por último? Porque na distribuição eletrônica ela é na diagonal. Logo, quando eu passo a setinha para o 3p6, ele desce automaticamente para o 4s2 e para no 3d10, certo? E a questão, ela quer saber quantos átomos, quantos elétrons eu vou ter na camada de valência. A minha camada de valência nessa questão é o 4s2 e eu vou estar exatamente no nível N, subnível S. E quantos elétrons eu vou ter nesse subnível S2? Logo, ele é a minha camada de valência. Mas por que, Elisvânia, que não pode ser o seu 3d10? Já que ele é o que tem mais elétrons? Porque não é nele que a distribuição eletrônica vai parar, não é ele que tem o maior nível. O maior nível é o 4s2 e não o 3d10. Por quê? Porque em sequência cronológica, 1, 2, 3, 4 e 5, ele é o que está por último em sequência crescente, certo? E o 3d10, ele é antes do 4, por isso que ele não é também a camada de valência, porque o 4s2 está na frente do 3d10 na ordem geométrica, certo? Logo, o item correto é o item B. O átomo de cálcio possui 2 elétrons na camada de valência. Espero que vocês tenham acertado. Agora vamos para a questão 2. A questão 2 ela é da PUC e enuncia que o número normal de subníveis existentes no quarto nível energético dos átomos é igual a quarto nível energético dos átomos. De acordo com o modelo de distribuição eletrônica, existem 7 camadas, certo? Eletrônicas com o número máximo de elétrons permitidos, que são distribuídos nos subníveis de energia.
As camadas é K, L, M, N, O, P e Q. E os subníveis são S, P, D, F, certo? E a questão quer saber qual o número normal de subníveis existentes no quarto nível energético desse átomo. Quando vocês realizam a distribuição eletrônica, que vocês conhecem o diagrama de Linus-Pauling, vocês vão perceber que no quarto nível, que é a camada N, nós temos 32 elétrons e são divididos em 4 subníveis, o S, o P, o D e o F. Logo, o item certo dessa questão, qual o número normal de subníveis existentes no quarto nível energético, é 4. Logo, o item certo é o item E, certo? Espero que vocês tenham acertado. Agora vamos para a questão 3. Vocês podem pausar o vídeo e depois voltar comigo com a resolução, certo? A questão, ela enuncia que os implantes dentários estão mais seguros no Brasil e já atendem às normas internacionais de qualidade. O grande salto de qualidade aconteceu no processo de confecção dos parafusos e pinos de titânio, que compõem as próteses. Feitas com ligas de titânio, essas próteses são usadas para fixar coroas dentárias, aparelhos ortodônticos e dentaduras nos ossos da mandíbula e do maxilar, de acordo com o Jornal do Brasil, outubro 1996. Considerando que o número atômico do titânio é 22, sua distribuição eletrônica será... Na própria questão eu já deixei que é a distribuição eletrônica, mas vocês desconsiderem essa distribuição eletrônica. Quando vocês realizarem a distribuição eletrônica, vocês vão perceber que ela vai acontecer dessa maneira: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Por que, Eliswane, aqui somente o 3d2 diminuiu, já que na sua configuração normal é 3d10? Porque o 2, ele era a camada de valência, porém, ele não poderia ficar zerado, certo? Então, ele é tirado no subnível, que tem mais elétrons para doar, tem mais elétrons disponíveis, certo? No caso 3d10, ele tinha 8 elétrons disponíveis, então ele tirou esses 8 elétrons disponíveis. Não teria sentido tirar o 4s2 e também tirar o 3d10, deixando ele 3d4, por exemplo, e deixando 4s2. Aqui na explicação eu coloquei para vocês uma coisa que confunde bastante na resolução, certo? É a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia e a distribuição eletrônica em ordem geométrica. A distribuição eletrônica em ordem crescente de energia é quem possui mais energia, que é exatamente a sequência da distribuição eletrônica. Exatamente essa distribuição eletrônica, essa sequência de você pular do 3p6 para o 4s2 e depois voltar para o 3d2. Já a ordem geométrica é a sequência mesmo crescente, a sequência por ordem comum que todo mundo conhece, 1, 2, 3 e 4. É esse tipo de sequência, esse tipo de distribuição eletrônica. E na questão, vocês podem observar que ela tem diversas opções de distribuição eletrônica. Só que a que se aplica aqui é a distribuição crescente de energia. E vocês podem observar que nós temos exatamente o item que eu coloquei aqui na explicação, que é o item D. Logo, a resposta correta da configuração eletrônica do titânio com o número atômico 22 é o item D. Vamos agora para a questão 4. Ela é da Universidade Federal de Santa Catarina e enuncia que o número de elétrons de cada subnível do átomo de estrôncio com o número atômico 38 em ordem crescente de energia é, que é exatamente o que eu falei para vocês na questão anterior. É a sequência exata mesmo da distribuição, certo? Temos aqui que cada átomo de estrôncio tem 38 elétrons no núcleo, então o número de elétrons na eletrosfera do átomo é 38, no estado fundamental. Fazendo a distribuição eletrônica, temos que a distribuição eletrônica ela vai se dar dessa maneira: 1s2, 2s2, sempre na diagonal, certo? A distribuição eletrônica ela sempre vai ocorrer na diagonal, então vocês não podem esquecer. Temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2,
3D10, 4P6 e 5S2. A sequência correta em ordem crescente de energia é a mesma sequência da distribuição eletrônica. Então, é 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Então, vocês observem que eu só fiz copiar a minha distribuição falando para a escrita. E temos que o item correto dessa questão é a alternativa A, que é exatamente essa sequência que eu falei para vocês aqui e fiz juntamente com vocês. Espero que vocês estejam compreendendo bem e se tiverem alguma dúvida podem deixar nos comentários que eu possa explicar. Vamos agora para a questão 5. Ela é uma questão mais conceitual, então vocês podem pausar o vídeo, ler com calma, responder e depois vocês voltam aqui comigo na resolução, certo? A questão 5, ela é da VUNI-SP São Paulo e enuncia que os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas em suas camadas de valência. Com base nessas informações, assinale a afirmação errada. O elemento 1 na sua camada de valência é composto por 3S2, 3P3, o elemento 2, 4S2, 4P5 e o elemento 3, 3S2. A questão quer a alternativa errada. Como essa questão ela é muito conceitual e muitos não conhecem a tabela periódica, não tem na cabeça, vocês podem pular esses itens que vocês não têm certeza se o elemento 1 é um metal, se o elemento 2 é um halogênio, se o elemento 3 é um metal terroso, metal alcalino terroso. Se vocês não conhecem, vocês pulem para aquilo que vocês podem entender, certo? O item D diz que o elemento 1 e 3 pertence ao terceiro período da tabela periódica. O elemento 1 e 3 pertencem ao terceiro período da tabela periódica. A sua distribuição eletrônica ela finaliza no 3, na camada 3. Então, eles pertencem sim ao terceiro período da tabela periódica. Mas por que, Elisvânia? Porque esses níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, eles correspondem às camadas L, M, N, O, P e Q. São 7 camadas, 7 períodos. Então, se ele está no terceiro nível na distribuição eletrônica, na sua configuração eletrônica, ele terminou com 3, então ele está no terceiro período. Está na terceira linha, certo? E os dois, então esse item é o item certo. Só que a questão ela não quer o item certo, ela quer o item errado. O item D diz que os 3 elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Esse item, ele é o item errado, que você tem certeza que é o item errado. Mas por que, Elisvânia, que eles não pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica, na tabela periódica? Na explicação, nós temos que na configuração eletrônica, os 3 elementos eles terminam em subníveis diferentes, que é o S e o P. E por esse motivo, eles fazem parte dos elementos representativos. Para fazerem parte do mesmo grupo da tabela periódica, eles devem terminar com o mesmo número de elétrons na sua última camada. E eles não têm essa quantidade de elétrons iguais nas suas camadas. Vocês podem observar que o elemento 1 tem 5, o elemento 2 tem 7, o elemento 3 tem 2. Então, são números diferentes. Então, por esse motivo, o item errado, que você como estudante, que talvez não conheça tão bem a tabela periódica, o item Por quê? Porque esses elementos eles não fazem parte do mesmo grupo na tabela periódica. Só pelo fato de eles não terem o mesmo número de elétrons na sua configuração eletrônica, na sua camada de valência, certo? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, que eu posso estar tirando as dúvidas de vocês. Ainda está aprendendo, mas é um processo de transformação. Então, eu espero que vocês possam me ajudar e eu possa ajudar vocês. E eu deixei aqui uma frase motivacional para vocês, que vocês sabem quem é o seu concorrente, o seu maior concorrente é você mesmo. Então, que vocês possam se esforçar para terem bons resultados e que possa dar tudo certo na vida de vocês, porque tudo depende do esforço de vocês. Então, foi um prazer ter estado com vocês mais uma vez e obrigado por terem assistido.
esse vídeo. Se quiserem deixar sugestões aqui nos comentários, eu agradeço. Sugestões de melhoria ou alguma outra coisa, podem deixar aqui nos comentários que eu agradeço bastante. Então, tenham bons estudos e que possa dar tudo certo com os sonhos de vocês. Muito obrigada!